Olá, o objetivo deste vídeo é ensiná-lo como a solução gráfica pode auxiliá-lo na tomada de decisão em problemas de programação linear. O que temos aqui é o cenário 1, no qual o gestor precisa decidir quantos itens ele deve produzir do item A e item B dentro de uma certa configuração que ele tem em sua linha de montagem. Até aqui, vocês aprenderam como construir esse modelo matemático que representa a realidade. Ele deve ser composto de função, objetivo e restrições. O que faremos agora é entender como usar a solução gráfica para a resolução desse problema e encontrar a solução de quantos itens A e item B devem ser produzidos na linha de montagem. A primeira coisa a entender é que iremos trabalhar com a forma gráfica, ou seja, trabalharemos e construiremos um gráfico. Primeiro, devemos estudar a restrição 1. O que significa a restrição 1? A restrição 1 ela tem a ver com as horas gastas na máquina 1. Então, igualando o A a zero nesta equação matemática de 4A mais 6B menor ou igual a 24, temos o quê? 1B igual a 4. O que isso significa? Significa se eu não produzir nenhum item A, eu poderei produzir 4 itens B. Fazendo o mesmo para o item B, temos o que? Não produzindo nenhum item B, teremos o que? A possibilidade de produzir 6 itens A, ocupando a hora máxima da máquina 1. Como faremos agora? Precisamos colocar isso no gráfico. Então, aqui, obtivemos o quê? Dois pontos, que é o ponto A valendo 6 e o ponto B valendo 4. Isso foram colocados no gráfico. Agora, a restrição 2, faremos a mesma coisa. Para A igual a zero, ou seja, não produzir nenhum item A, essa equação nos gerará o quê? Falará que poderemos produzir 8 itens B, ocupando as horas máximas da máquina 2. Fazendo a mesma coisa nessa mesma equação da restrição 2, mas decidindo não produzir nada de B, poderemos o que? Produzir 4 itens de A. Esse mesmo ponto, quer dizer, esse novo ponto, que é o ponto R da restrição 2, que significa 4,8, deve ser colocado dentro do gráfico, gerando essa linha azul. Ou seja, eu quero tudo que seja menor a igual a essa linha azul. Eu não comentei isso na linha verde, mas na linha verde também queremos tudo menor ou igual. E da onde vem? Vem da nossa restrição que já foi construída quando desenhamos o nosso modelo matemático, tá? Faremos a mesma coisa para a restrição 3, né? Onde A igual a zero, teremos o que? B igual a 3. Tudo menor que essa linha vermelha. Toda essa área é menor que essa linha vermelha. Então, aqui nós temos uma área de congruência, que estamos chamando de zona de factibilidade. O que significa na prática essa zona de factibilidade? Ela é uma zona onde todos os pontos dentro dela são o quê? São soluções possíveis desse modelo matemático que temos aí. O que temos que fazer agora é continuar e encontrar qual é o ponto ideal que vai gerar o quê? O lucro máximo para o problema do cenário de factibilidade e descobrir pontos de encontros dentro dessa zona. Esses pontos são S1, que é onde o ponto A encontra com o ponto B, no ponto 0, 0. Temos o S2, que é onde o A é igual a 0 e o B é igual a 3. Temos S3, que é o A ainda eu não sei o que é, não sei onde ele está nessa linha, porém eu sei que o B é igual a 3 porque ele toca nessa linha vermelha. O S3, eu não sei nenhum desses pontos, eu sei que ele se encontra, as duas retas azul e a vermelha se encontram e depois eu vou descobrir. E o S5 é o ponto onde A é igual a 4 e B é igual a 0. Bom, mas o que eu faço com esse? Esses pontos são os pontos finais da minha solução objetivo. Se eu quero o máximo, eu desejo o máximo possível das soluções que estejam nessa zona máxima. Se eu caminho para cá, perto do zero,
o meu lucro vai tender a diminuir. Se eu caminho para cima e fico nessa zona máxima, o meu lucro vai aumentar. O que eu tenho que fazer? Pegar cada S e colocá-lo dentro da função objetivo. O que significa o S? Os pontos A e B. Então, para S1, eu tenho o quê? A igual a zero, B igual a zero. Substituindo na função objetivo, eu tenho que uma solução zero, claro. Ou seja, se eu não produzir nada de A e nada de B, meu lucro vai ser zero. Continuamos, fazemos o mesmo com o S2. Se eu não produzir nada de A e produzir 3 itens do item B, o que vai acontecer quando eu colocar na função objetivo? Eu vou ter um lucro de 180. Continuamos, pulamos para o S5, porque é o S mais fácil, porque já temos os dois pontos. Colocando ele na função objetivo, temos 80 vezes 4A mais 60 vezes 0B. Temos o quê? Um lucro nessa ordem de produção de 320. Agora precisamos ir para o S3, que tem como ponto A A3 e o ponto B3. E como a gente faz isso? Se a gente colocar na solução, na função objetivo, a gente não tem esse A3. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar qualquer equação da restrição, nesse caso, eu peguei a restrição 1, mas você pode pegar qualquer uma delas isoladas, tá? E substitui esse ponto S3, ou seja, já que eu peguei a restrição 1, que era 4A mais 6B menor ou igual a 24, eu vou substituir o A pelo valor do S3. Então, vai ficar 4A3 mais 6 vezes 3 é igual ao que? A 24. O que eu faço? Eu tenho que resolver uma equaçãozinha matemática, onde eu acho A é igual a 3 meios, e aí eu encontrei o que estava faltando para colocar na função objetivo. Tá? Voltando na função objetivo, A igual a 3 meios e B igual a 3, substituindo, temos o quê? Que o ponto S3 tem um lucro de 300. A última que está faltando é a S4. Né? Também não sabemos qual é o A do S4 e nem o B. E aqui fica um pouquinho mais complicado. Como que nós temos que fazer? Por equação de reta ou por sistema. Nós sabemos, olhando no gráfico aqui, que a equação da reta R2 encontra com a reta R1. R1, aqui. Bom, olhando para o gráfico, vimos o que? Que a equação da R2 encontra com a R3. Podemos resolver ou por sistema, igual eu estou colocando aqui, né, onde eu quero esse ponto, o ponto S4, onde elas se encontram, ou eu posso fazer a equação R2 igual a R3. Resolvendo esse sisteminha, encontramos o quê? Que B igual a 2 e A igual a 3. O que precisamos fazer também? Voltar e colocá-los na função objetivo. Colocando na função objetivo, temos o quê? O ponto S4 igual a 360. Bom, o que nós encontramos aí, então? Encontramos que os valores dos pontos de encontro dentro da nossa zona de factibilidade, sem estudar os pontos que estão aqui dentro, são esses pontos que temos aqui. Né? E entendemos também, quanto mais aproximamos desse ponto S1, que é o ponto zero, o lucro fica menor. E quanto mais nos afastamos e ficamos o que? Na zona máxima de encontro dessas retas, encontramos o ponto máximo de lucro. Se a gente for comparar os resultados que encontramos, vamos ver que o quê? Que o ponto que nos dá o maior lucro é o ponto S4. E o que ele significa na prática? Ele significa que devemos produzir 3 unidades do item A, 2 unidades do item B, tendo um lucro máximo de 360. Então, essa é a resolução gráfica para um problema simples de programação linear, onde a gente tem o quê? Apenas 2 variáveis de decisão e queremos maximizar esse problema. Cozinho aqui do vetor objetivo, só para vocês entenderem. O que é esse vetor objetivo? Ele é construído pelos valores, os pesos que temos aqui, tanto na unidade A quanto na unidade B. E aqui já podemos ver que se eu quero
aumentar o lucro desse problema que eu estou resolvendo, eu vou ter um retorno muito maior se eu investir em A do que se eu investir em B. Bom, não se esqueçam que, além disso, quando a gente encontra soluções, tanto da forma gráfica como a forma que vamos ver por solver do Excel mais adiante, planilhas, a gente tem que avaliar esse resultado e entender se eles são factíveis